Agora são 8h03, falamos logo no comecinho do jornal, voltamos ao tema do Prêmio Nobel da Paz em 2025. Saiu para a principal opositora de Nicolás Maduro na Venezuela, Maria Corina Machado, laureada pelo trabalho em prol da democracia, pela luta por uma transição justa e pacífica da ditadura no país. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ, também autor de livros sobre a Venezuela. Professor Velasco, bom dia, obrigada por nos atender. A gente sabe que esse é um prêmio que tem uma força simbólica importante, mas na própria premiação o que se diz é que esse é um alerta importante para democracias no mundo todo. O quanto, além de simbólico, ele pode fortalecer democracias. Bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com vocês sempre. É um recado importante, né? Acho que o Instituto Nobel, ao escolher a Maria Corina, também está apontando e apoiando aqueles que resistem a regimes antidemocráticos, né, aqueles que resistem ao assédio, né, e à postura arbitrária de governos, não só na Venezuela, no caso específico da Maria Corina, mas no mundo inteiro. Acho que é um efeito simbólico, claro que sim, né, mas não deixa de ser também, né, uma voz de apoio, né, àqueles que não deixa de ser uma voz de apoio àqueles que no mundo inteiro, né, se veem assediados, né, também por governos despóticos, autocráticos, né, como é o caso do Nicolás Maduro. Né. A trajetória da Maria Corina é uma trajetória de resistência, de luta, de resiliência. Ela é o último grande nome de oposição, né, a ter se mantido firme na Venezuela, resistindo ao Maduro. Né. Os outros grandes nomes tiveram que deixar o país, né, perseguidos, né, justamente pelo regime, né, nomes da envergadura, por exemplo, do Antônio Ledesma, nomes como Leopoldo Lopes, tiveram que deixar a Venezuela para não serem justamente presos e detidos. Né. E a Maria Corina permaneceu no país, né, mesmo sofrendo, né, muitas vezes risco à sua própria vida, mesmo correndo risco permanente de ser detida ou até de ser morta. Ela se manteve ali firme, né, resistindo, foi impedida de concorrer nas eleições do ano passado, mas continuou nessa trajetória de luta. Hoje ela está escondida na Venezuela, né, para não ser presa. Então é um efeito importante, né, tem um papel certamente de apoio, um papel simbólico, um papel de apoio, né, àqueles que resistem no mundo inteiro a regimes como o do Maduro, né, e são muitos. Aqui na América Latina, por exemplo, temos vários. Professor, e na Venezuela, o gatinho tá com fome, coitadinho. E na Venezuela, dentro da Venezuela mesmo, esse prêmio tem um condão de pelo menos criar um constrangimento para Nicolás Maduro? Quer dizer, não vai ser o prêmio Nobel que vai derrubar uma ditadura, mas os venezuelanos estão acordando hoje descobrindo que uma opositora que vive escondida no país está sendo homenageada com o Nobel da Paz, que talvez seja o prêmio mais importante do mundo, e ninguém haverá de dizer que a Real Academia da Suécia é um braço do imperialismo yankee. Da Noruega, perdão, da Suécia são os prêmios científicos. Até porque, se fosse, teria premiado Donald Trump, né? Teria cometido o desatino de oferecer o Nobel da Paz para Donald Trump. Pelo menos um constrangimento isso gera para Nicolás Maduro? É difícil dizer, eu particularmente acredito que não, né? O Maduro, ele se importa pouco, né, com esse tipo de movimento externo. Ele pouco tem se importado ao longo dos últimos anos, né, e nem me refiro só às eleições do ano passado, né, me refiro pelo menos a uma década, em que ele tem ampliado, né, o grau de violência, de repressão, né. Ali 2017, por exemplo, né, foi um ano muito dramático e houve muitas vozes que se levantaram já contra o seu regime, vozes importantes, né. Periodicamente o Parlamento Europeu, né, faz sessões, né, críticas ao Maduro, desagravo também aos seus perseguidos políticos, e nada disso constrange o Maduro, né. Eu acho que o Prêmio Nobel não vai constrangê-lo, e também não acredito que tenha qualquer tipo de efeito mais direto, né? Por isso que eu falei que tem um efeito simbólico, né? Porque eu não acredito que tenha um efeito mais direto, efetivamente, numa mudança política dentro da Venezuela, e também não será o Nobel que vai, né, reagrupar ou mobilizar mais as massas opositoras na Venezuela, né? Que ficaram evidentemente um pouco desanimadas com tudo que aconteceu depois das eleições do ano passado, né, em que os indicadores são muito firmes de que Maduro perdeu, mas ele, né, se mantém no poder, tomou posse para o terceiro mandato em janeiro deste ano, né, e isso tudo apesar das pressões grandes que vêm de fora, né, não só agora da Europa, dos Estados Unidos, mas pressões de vizinhos, né, o Brasil, por exemplo, né, que nos governos do PT sempre teve uma relação
cordial, próxima de diálogo, né, com a Venezuela, mudou de postura, né, passou a ter uma posição muito mais crítica, né, passou a ter uma posição de afastamento, de esfriamento de relações. O Maduro parece não se importar com nada disso, né, e não acredito que o Nobel, né, de fato vai causar qualquer tipo de celeuma maior dentro do governo venezuelano, né, vai impactar sobre a figura dele de qualquer maneira mais profunda. E o gatinho, professor, qual que é o nome do bichano? É a área, ela tá querendo entrar no quarto do meu filho, por isso que eu não tô abrindo, tá querendo acordar o bebezinho. Tadinho, meu Deus do céu, um gato chorando e um bebê dormindo. E a gente atrapalhando tudo isso, meu Deus do céu. Professor Imagina. Paulo Velasco, obrigada mais uma vez aqui pela entrevista, professor de Relações Internacionais da UERJ. Muito obrigada e até uma próxima. Imagina, uma próxima. Bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau.